Fala galera, começando mais um episódio, dessa vez um episódio muito importante e especial pra gente. O episódio de hoje é com o Ricardinho Prudente, dono da Punk CrossFit, Country Manager do CrossFit aqui no Brasil, então o chefe da porra toda do CrossFit no Brasil. E hoje, com esse episódio 30, a gente vai iniciar uma nova era para o nosso podcast. Primeiro, com uma mudança de identidade. Agora chama CF Box Talks. Mas você que está ouvindo a gente aí, você que é fã de carteirinha, escuta todos esses episódios, pode ficar tranquilo, porque nada vai mudar. A gente segue com o mesmo canal e a gente segue com o nosso maior propósito também, que é compartilhar conhecimento, né, Hugo? É isso aí, galera. Ricardinho, bem-vindo! Chegou finalmente, hein? Eita, Obrigado. nós! Até que enfim deu certo. Até que enfim deu certo. Depois de muito tempo, né? Yes. É isso aí, é uma honra ter você aqui com a gente. Isso, a honra é minha e num momento especial aí, nessa nova fase. Então, parabéns por tudo e sucesso nessa jornada. Obrigado, Yes. obrigado. Caraca, 30 episódios já é episódio, hein, Rafa? Já foi É episódio bastante. pra caramba. Foi Uma vez muita gente. eu li em algum lugar falando que se você abriu algum podcast, alguma coisa, e você manteve mais do que 20 episódios, o negócio vai durar. Porque a consistência de se manter algo é a parte mais difícil, eu acho, né? Essa é a ideia, né, Hugo? É E isso. também adiantando para a galera, nos próximos também os episódios vão ser internacionais, né? Então eu acho que é muito importante para a gente levar para a comunidade brasileira também, quem está de fora, né? Escutar a galera de fora, porque isso é importante. Mas hoje o nosso convidado especial, Ricardinho Prudente, a gente vai falar sobre um tema muito legal e um tema aí que ele tem total domínio, né, de fala, que é como criar um afiliado de excelência. Mas os nossos episódios começam com... Perguntas aleatórias. Fala tu, Hugo. Fala tu. Tá pronto, Ricardinho? Bom, não sei, mas vamos lá. Bom, Só para quebrar o gelo, né? A ideia é assim, é basicamente a mesma coisa que o CrossFit. CrossFit te prepara para tudo, né? Aqui você tem que estar preparado para tudo também. Então vamos lá. Bora. Calma. Ó, só rapidinho para te dar uma explicação assim bem rápida, essas perguntas aleatórias elas não têm nada a ver com CrossFit, tá bom? É só sobre vida mesmo e coisas bem aleatórias. Fechou? Vamos nessa. Top. Primeira pergunta. Em que você é péssimo? Uau! Eu sou péssimo em desenhar, cara. Meu Deus, minha filha de 8 anos desenha muito melhor que eu. Você desenha os palitinhos? Nossa, eu não consigo, mano. Não consigo. E você, Rafa? Cara, eu sou muito ruim com coisas manuais, assim, desde desenho, desde qualquer coisa que eu precise fazer mais elaborado, assim, ó, tipo, exatamente. Hugo, você já veio aqui em casa, você viu que nas paredes tem coisas que a Nath fez com uma fita isolante que parecem artes, né? Sim. Tipo assim, eu nem me atrevo a ajudar ela também, porque eu sei que vai sair merda. Recortar coisa, então, tudo eu peço pra ela. E você, Hugo? Eu sou péssimo com número, gente. Não me pergunta conta, não me pede pra... Não, também, é um também. desastre, é um desastre, é um desastre. Teve um dia que eu tava falando, teve algum treino aí, era um treino de sábado, e aí eu falei que as divisões deveriam ser em números fixos, né? E eu fui falar o número, eu falei errado, e o povo, tipo, que número é esse? Aí eu já, tipo, Mas espera galera... aí, 15 mais 15? Tipo isso, Rafa. 15 mais 15 eu ainda sei, 30. Mas quando é alguma coisa um pouquinho mais complexa, aí eu já... Vai complicando. Hoje em dia tem calculadora, a gente usa calculadora e tá tudo certo. Facilita. Segunda pergunta. Qual o nome da sua rede de Wi-Fi? Quero ver se você é criativa, hein? O nome da minha rede? Ah, é o nome da família. É de Loyola Prudente. Não sou nada criativo. Quer dizer, eu sou, mas não fui. Agora, a minha senha é muito legal. A minha mas aí você não precisa já falar. Já fala também. aí, pô, quando a gente for visitar aí. Mas é uma senha que eu nunca vou esquecer. Que é o dia de cada um. E aí, na época, minha esposa estava grávida ainda dos gêmeos. A gente não tinha o dia, eles não tinham nascido ainda, né? Então, é o dia que cada um nasceu, começando por mim, mais velho, depois Tati e assim por diante.
E aí a gente já tinha os nomes, eles não tinham nascido ainda, e as 2 últimas letras são as iniciais deles em letra maiúscula. Que Então é uma coisa que eu legal. adoro e que eu nunca vou esquecer. Que legal. Que legal, E que tem irado. data aí, hein? Porque vocês são em quantos aí na casa de vocês? Nós somos 6, né? Olha isso. 4 filhos. A Manu, Bastante. o Ricardo, o Léo e o Bernardo. É, o- Bastante. Família, Nada família. bem cheio. é praticamente um time de futebol. É isso aí. Que legal. Rafa, e o seu? Você já veio aqui em casa, né, Hugo? Você não lembra? Eu não lembro. O meu é Salvator Mundi. Salvatore Mundi. Uau, não, mas espera aí, me contextualiza, o que é isso? Salvator Mundi é um quadro do Leonardo da Vinci. Salvator Mundi para o Leonardo da Vinci era o criador, né? Então, a senha do Wi-Fi, eu gosto muito do Leonardo da Vinci. Então, a senha do Wi-Fi é Da Vinci 1. Olha. Legal, top. Não sei por que eu coloquei, mas eu coloquei. Mas ficou ótimo. Eu gostei, achei super criativo, super diferente. É. A minha senha é o nome da primeira rua quando a gente chegou aqui em Santos, quando a gente mudou para Santos. A gente parou numa rua que tinha uma padaria e a gente tinha acabado de chegar de viagem, né? E a gente viu o nome da rua e a gente achou um nome super diferente, que é Saturnino. E aí a gente colocou depois o sobrenome, né? Que não queria ser só Saturnino. Eu coloquei Saturnino Zamo, que Zamo é o sobrenome de uma drag que eu adoro. Tudo Então a é ver, isso. tudo a ver. De uma drag. É isso. Sempre tem, sempre tem. Sempre. Vamos lá, terceira e última, hein? Se você tivesse... mas esse daqui, Ricardinho, você vai precisar se empenhar um pouco. Então vai. Tá bom? Vai. Se você tivesse sob a mira de uma arma e fosse obrigado a impressionar a pessoa com um passo de dança, que passo de dança você faria? Cara, eu vou te falar, nessa eu acho que eu já tinha, se fosse para me salvar com a minha dança, eu teria me entregado já. Eu não consigo, cara. Vou te falar, não tem nenhum passo. Desculpa aí, essa é a realidade, né? Tá tudo certo. Realidade aqui. Olha, eu vou ter que... Vou ficar te devendo nessa, viu? Tá Nem tudo certo. de dança. Parece Então que já era. Então levou um tiro. É isso aí. E você, Rafa? você me conhece também, né, Hugo? Rafael é outro que também tinha... Eu já ia falar para ele, é melhor matar, cara. É melhor matar, porque... Nossa, se for para impressionar alguém com dança... Eu não sei dançar, não gosto de dançar, todo mundo me enche o saco por causa disso, então esquece. Cara, eu, assim, se tiver, qualquer coisa que estiver tocando, eu tô exatamente igual. É forró, é a mesma coisa, eu tenho um ritmo ali de segurança que eu fico mexendo o corpo naquilo, não é nenhuma dança. Tamo junto, tamo junto. É um balanço, assim, né? É um balanço, é ótimo. É isso aí, já era, foi, acabou, E passou. você, Hugo? Nossa, eu ia arrasar, né, na dança. Eu ia Você fazer ia arrasar. Eu ia fazer sei lá, um vogue aqui, um brá, 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 brá. Eu sei do seu potencial, eu sei. Se lançar aquele salto mortal parado na frente do cara, que já é uma... Já impressionar muito. Já é muito impressive. É isso. É Pronto, isso. Acabou, passou. Nossa, essas foram boas, hein, Hugo? Com Foram 30 boas. episódios, cada dia que passa você supera. Hugo, santa criatividade para fazer pergunta aleatória, hein? Cacete. Galera, agora sim, seguindo para o nosso tema de hoje, né? Então, a vinda do Ricardinho aqui é basicamente para a gente falar um pouco mais sobre como criar um afiliado de excelência. Ricardinho, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que trabalhar em cima dela, o que é excelência para você? Excelência é um hábito. Aristóteles falou, né? Excelência, a gente é o que a gente repetidamente faz. Então, excelência não é um feito, mas é um hábito. Então, é o hábito da gente procurar fazer muito bem tudo que a gente vai fazer, olhar para dentro, olhar para as nossas ações e, mesmo quando foi um sucesso, você olhar para trás e perguntar assim, cara, o que eu poderia ter feito melhor aqui? Isso é excelência, esse hábito. Eu gosto muito de filosofia também, né? E eu leio muito sobre a filosofia do estoicismo. E o estoicismo fala também
que ele fala sobre isso, né? Porque qualquer coisa que você faça pode ser a última vez que você vai fazer ela. Então, você pode morrer amanhã. Então, se isso é a última, se pode ser, se passa pela sua cabeça que pode ser a última vez que você vai dar uma aula, você vai gerir um negócio, faça da melhor maneira, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, isso basicamente é excelência, né? Você buscar fazer bem o que você está proposto a entregar, né? O estoicismo é uma filosofia de vida que me ajuda a navegar esse mundo que a gente vive, né? Assim, acho que é muito prático e eu me encontrei ali, assim, e talvez a principal lição ali é você focar naquilo que você pode controlar, né? E aí tem tudo a ver com a excelência, porque você não controla, assim, falando de negócio, você não controla o seu concorrente, o mercado, tem um monte de coisa que você não controla, mas você controla como que tá o seu banheiro, como é que tá a sua aula, e assim, um monte de coisa que isso que eu quero que seja muito bem feito. E essas coisinhas que eu posso controlar, essas pequenas coisas, na verdade, não tem nada muito importante que a gente tem que fazer para ter um afiliado de sucesso, tem só um monte de pequenas coisas que devem ser feitas com consistência. E aí, esse olhar para aquilo que você pode controlar é bem importante, que vem do estoicismo também, que eu acredito muito. Profundo, né? É bem profundo. E fala tudo, é tudo que está no seu controle, né? Você é o comandante dali das suas ações dentro do seu afiliado, não importa, dentro da sua aula, né? Porque muitos treinadores aqui que não comandam o negócio, eles estão dentro do piso preto atuando lá. Esse é o seu momento, cara. Você está 1 hora ali e você precisa entregar isso. Então, Rafa, não, só para complementar o que você está falando, o cara pode até não ser o dono do boxe, mas ele é dono da vida dele, irmão. Uhum. Então, assim, independente se você é dono do próprio negócio, enfim, mas todo mundo tem a sua carreira, a sua vida para tomar conta e ser profissional e buscar excelência naquilo que você faz é como você vai ser reconhecido pelo mercado, né? E todo mundo quer esse reconhecimento, isso é do ser humano, quer a liberdade, isso vai vir, não você correndo atrás do dinheiro que vai te dar essa liberdade, mas você correndo atrás de ser excelente naquilo que você faz. Se você busca a excelência, o dinheiro vem. Se você busca o dinheiro, talvez ele venha, talvez ele não venha. Mas quem se torna excelente, ou quem busca essa excelência, quem cultiva esse hábito, a chance do mercado reconhecer e recompensar isso é muito maior, né? E pode demorar, né? Isso é importante falar para a galera. E pode demorar, ninguém está falando que isso é rápido, né? Com certeza, né? Não Mais vai 1 hora. à noite, não existe, né? Não é nada na vida é assim. Então, é ter calma também e voltar para o seu controle, né? Você controla as suas ações e como você sente em relação a isso. Só fique satisfeito do trabalho que você coloca diariamente aí, porque um dia você será recompensado, né? E, Ricardinho, um outro ponto, né? Em abril desse ano, a Punk fez 10 anos, né? De afiliada. Então, isso é um marco, né? Isso é muito legal, muito importante. São 10 anos de caminhada à frente de uma afiliada de CrossFit. O que a gente quer saber é como é que você se manteve excelente ao longo desses anos, né? Assim, trajetória, do ano 1 até o ano 10, assim. Planos de ação, né? Cara, muita coisa, é muita história. Eu acho que a primeira coisa é um orgulho muito grande ter um negócio, um pequeno negócio no Brasil que dura 10 anos. Quando eu fiz 5 anos, eu já era muito orgulhoso de existir, né? Só o fato da gente existir um negócio aqui no Brasil é um milagre, irmão. É um milagre a gente ter um negócio que sobrevive a 10 anos. É só você pensar nos pequenos negócios que você já viu abrir e fechar em Santos. Quantos? Desde que o Hugo tá aí, já deve ter aberto e fechado vários pequenos negócios aí. 90%, se eu não estiver enganado do dado, fala que a maioria não sobrevive mais do que 2 anos. Não sobrevive mais do que 2 anos. Então, só da gente existir, e já é motivo de muito orgulho, né? E minha história é muito incrível, por falta de uma palavra melhor. Eu era personal antes de abrir a Punk, e eu era
muito bem, assim, eu já estava bem na minha profissão. Só que quando eu conheci o CrossFit, nada mais fazia sentido, saca? Eu não conseguia voltar para trás e continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo antes, porque eu queria viver aquilo que eu vivi lá nos Estados Unidos quando eu conheci, aqui com a minha galera, com a minha família, com os meus amigos. E eu não tinha outra opção, não existia uma academia de CrossFit aqui em Goiânia para eu poder vivenciar aquilo, então eu tive que abrir, porque eu precisava, eu não conseguia ver minha vida sem aquilo ali mais. E era um ambiente, pô, hoje todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das pessoas já conhece o box CrossFit, sabe a dinâmica, sabe como é que funciona, mas aquilo era novidade na minha cidade, né? Existiam academias, existia um cara em Goiânia que tinha uma academia que ele dava aula de CrossFit, ele fez o Level 1 antes de mim aqui em Goiânia, e ele dava aula de CrossFit no segundo andar dessa academia, mas não era a mesma coisa que eu tinha experimentado ali, sabe? Não era um lugar específico ali de uma comunidade, enfim. E aí, por necessidade, mais ou menos assim, eu quis abrir a Punk, eu quis abrir o box. E o lugar, né? Não sei se vocês podem mostrar aí para quem não conhece a Punk, mas é um lugar muito bonito, é uma estrutura. Vamos colocar a foto aí. Que eu tenho muito orgulho da coragem que eu tive 10 anos atrás, porque muita gente perguntou, isso aqui era o quê? Uma concessionária, não sei o que lá, e na verdade, o dono daquele imóvel ali, ele tinha planejado uma galeria com 28 lojas. E ele mudou no meio do caminho, ele resolveu, não quero isso, eu não quero 28 inquilinos na minha vida, eu quero fazer o contrato com uma pessoa. E aí, eu estava com um projeto na minha cabeça muito menor do que a Punk, né, é. E assim, quando eu entrei naquele lugar, mano, eu falei assim, tem que ser aqui. Eu não conseguia me ver rodando o CrossFit em outro lugar. E aí a gente começou, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu não tinha um passarinho para dar água, eu morava na casa da minha mãe, eu juntava uma bela grana todo mês. E toda a minha reserva eu comprei uns equipamentos da Rogue, irmão. Na época não tinha marca nacional para me atender, eu importei. E o meu sócio, ele se colocou na minha vida como o cara que ia trazer o equipamento. Ele era importador, segundo ele, era o que ele fazia. Então eu confiei que, pô, esse é o papel dele, eu vou ter aqui os alunos, eu vou dar as aulas e esse cara vai me ajudar a trazer os equipamentos e vai dar tudo certo. E ele fez uma maracutaia lá, sei lá o que ele aprontou, que a Receita Federal confiscou, velho, a nossa carga. Eu perdi tudo que eu juntei na minha vida, a Receita Federal me tomou. E aí eu me vi numa situação assim, eu tinha um plano de abrir a Punk do jeito que ela é hoje, linda, com todo o equipamento, com, sei lá, acho que eu comprei mais de 50 barras, 15 remo, e aquele rig que cabia aquele tanto de gente, piso preto na academia inteira, aquela coisa toda. E eu saí disso, que era esse cenário, para nada. Eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhum equipamento. E aí eu tava numa situação, cara, que era muito mais fácil eu desistir. Muito mais fácil. Porque eu tinha minha clientela, eu tinha meus alunos, eu tinha meu nome, eu poderia muito bem falar, pô, levei uma ré sinistra nesse projeto aqui, vou pôr meu rabinho entre as pernas, vou voltar da aula e vou aqui reconstruir, enfim. Mas isso não era uma opção, cara. Eu não conseguia mais me ver assim, saca? E eu tinha a decisão de ou desistir ou começar na humildade total ali com o que eu tinha, que era praticamente nada, mas era o meu conhecimento e era o jeito que eu dava aula, né? Nessa época eu tinha aluno de personal o dia inteiro, mas terça e quinta à noite eu não dava mais aula de personal, eu dava aula para um grupo de pessoas na calçada da loja de uma aluna minha. E aí eu tinha uns kettlebell que eu usava para dar aula, então tinha bastante kettlebell, tinha corda, não era bastante, mas eu tinha alguns, corda de pular, e aí um serralheiro fez o rig, um marceneiro fez as caixas, um amigo que estava ali no momento, ele criou uma empresa para me atender e foi lá no interior de Goiás fazer umas bolas com um cara que ele conheceu, era um maluco que só fazia gripe aqui, e aí ele meio que começou a fazer bola para atender a demanda que eu tinha ali, e aí a gente nasceu com isso. E aí a nossa história, o sucesso inicial que a gente teve, eu nunca escutei nenhuma história parecida, velho. A gente abriu a Punk. No primeiro dia, eu comecei a vender matrícula, Rafa e Hugo,
dia 1º de abril de 2013. A gente tinha a recepção ali, maquininha de cartão, atrás da gente não tinha praticamente nada. Tinha o serralheiro construindo o rig, fazendo os ferros lá, soldando os ferros ali, gente trabalhando, a gente não tinha nem piso de borracha. Eu vendia praticamente um passarinho voando. Entre 1º de abril e dia 13 de abril, que foi na outra sexta-feira, 2 semanas, a gente vendeu 200 matrículas. Antes de dar... Eu abri a Punk no dia 1, na segunda-feira, dia 15 de abril, eu já tinha 200 alunos matriculados. E aí a gente começou ali com um nível de sucesso inicial muito bom, que eu já fiquei tipo assim, caraca, eu peguei uma grana emprestada com um tio meu, e a Punk, ela dava resultado desde o dia 1 dela, que é um negócio, sim, super raro de você ver num negócio, né? Então, ela dava resultado, eu consegui em 1 ou 2 anos pagar todo o endividamento que eu tinha feito ali para abrir o negócio. Enfim, e aí isso, acho que a gente fez 10 anos e a gente tem um negócio de sucesso muito pela história, né? Por, sei lá, aprender, não ficar lamentando com essas situações de... Assim, o trabalho duro aqui, ele foi muito expressivo, né? A gente teve que trabalhar muito duro para fazer isso aqui ficar de pé. É uma conta absurda que a gente faz aqui, assim, é loucura. E não desistir, né? Então, o trabalho duro e não desistir é algo que eu tenho tatuado aqui, ó. Essa frase, eu não sei se eu consigo mostrar direito aqui. Dá para ver. É escrito aqui, ó. Hard work, never give up. Give up. Sabe de quem que é essa letra? Não. Coach Glassman. Ele escreveu um pedaço de papel e eu tatuei aqui na minha mão. Porque é uma coisa que eu vivi, que eu acredito na minha carne, que esse é um fator muito importante para o sucesso de qualquer pessoa, trabalhar duro e nunca desistir. Não é só trabalhar duro, a gente tem que trabalhar smart também, inteligente, mas esse componente é muito importante. E ele contextualiza essa frase dele na percepção dele da ginástica. Ele falou com a gente uma vez, comigo, com a Lulu, a gente estava no Games ali, eu tive essa oportunidade de ter um jantar, um café da manhã com ele, não lembro, e ele falando isso com a Lulu, na verdade, assim, falando para ela aproveitar aquele momento que o CrossFit é um esporte que reconhece e recompensa quem trabalha duro e quem nunca desiste, e que isso é mais importante do que o talento. E ele falou, dando um exemplo da ginástica, onde ele via várias crianças que, sabe aquele atleta nato, que tudo ele pega assim, só de olhar ele aprende? Esse atleta, essa criança não chegava nos mais altos níveis lá, não chegava nas nacionais, nas seleções deles ali, porque elas não construíam o hábito de trabalhar duro para aprender aqueles movimentos. Então, quando chegava lá na frente, ela não tinha construído esse hábito de trabalhar duro, ela não conseguia evoluir tanto quanto as crianças mais medianas ali, de habilidade mediana, que tinha que trabalhar muito para aprender determinadas posições e tal. Então, ele meio que me deu uma... Sabe aquilo que você vive, você acredita naquela experiência ali, e depois alguém te fala, nossa, é isso aqui, ó. É uma teoria. Só reforçou o que você acreditava, né? E o que você passou, né? Exato. Então, assim, acho que a nossa história tem muito disso, assim, de trabalhar duro e não desistir. É uma das razões da gente ter feito esses 10 anos aí. E, enfim, contei brevemente um pouco da história, das dificuldades. E essa não foi a mais difícil, essa dificuldade que eu passei inicial aí. Hoje, olhando para trás, foi uma baita de uma aprovação, mas o mais difícil que eu tive que lidar assim, e por consequência me ajudou a evoluir muito, foram outras coisas que aconteceram mais para frente ali. Mas enfim, então essa é um pouquinho da minha história. Nem sei mais onde a gente estava indo. Não, eu tenho uma curiosidade, Ricardinho. Como é que foi assim? Porque você teve o primeiro contato com o CrossFit lá fora, te deu o desejo de abrir isso, você no primeiro dia da Punk já tinha 200 mensalidades, né? 200 pessoas interessadas a fazer CrossFit. Como é que foi essa semana de abertura para vocês? Como é que foi essa loucura, né? Porque imagina, a Punk é gigantesca e recebeu muita gente já desde o primeiro dia. Como é que eu queria ver, ser uma mosquinha para ver como é que foi a sua rotina, seu dia, o que você pensava, porque era algo totalmente novo, porque você foi um cara que saiu do treinamento personalizado, né?
Então, eu dava aula de cycling indoor. Nessa época, eu tinha uma turma na semana, eu dava uma aula quarta-feira, 10h15 da manhã, de cycling. Fora isso, minha agenda inteira lotada de personal. Eu usava essa aula de cycling indoor, eu gostava de fazer aquilo ali, acreditava naquela metodologia ali para treinar as pessoas, mas era uma forma de eu mostrar o meu trabalho para muitas pessoas, era uma aula coletiva, né? Então, eu trabalhei muito tempo na sala de musculação e, eventualmente, a sala de musculação deu lugar ao personal, que é uma trajetória que a gente já viu acontecer várias vezes, né? Então, eu quero só voltar um pouquinho, que você falou assim, você conheceu o CrossFit lá fora. Sim, eu conheci realmente o CrossFit lá fora, mas eu despertei o desejo de, o que é isso aqui? Aqui no Brasil, com o João Pereira, que hoje ele é do Flow, que ele era o cara do LPO, e ele começou lá atrás, ele estava fazendo um front squat. Véio. Pensa, eu sou de dentro de academia desde 2002, cara. Eu comecei a trabalhar em 2002 em academia. Tem 20 anos que eu trabalho em academia. Essa época era 2011. Tinha quase 10 anos que eu estava em academia. Eu nunca tinha visto um front squat na minha vida. Caraca. Era um front squat com um cano das aulas de ginástica. Não era nem PVC, porque não existia isso. Eram umas barrinhas da ginástica que não tinha peso, coloridinha assim. E aí eu perguntei, cara, o que você está fazendo? Ele falou CrossFit. E aí me deu um material assim para eu estudar, eu comecei a ler aquilo ali, mas eu vi que era um português muito ruim, que tinha sido um tradutor, sei lá, não estava um texto legal. Eu falei, fui procurar. Facinho, né? Entrei no Google ali, a hora que eu digitei CrossFit, já deve ter saído lá o site da CrossFit, eu vi que tinha uma apostila, eu vi que tinha um nível 1, e aí eu comecei a estudar de fato a metodologia, mano, e foi isso que eu pirei, eu não me apaixonei no CrossFit pela comunidade, pelo treino, por nada disso, mano. Eu apaixonei estudando o guia de nível 1. Aquilo deu sentido para tudo que eu fazia, mano. Eu era profissional de educação física e eu não acreditava no que eu fazia. Eu não sabia disso, eu só estava fazendo o que outras pessoas antes de mim faziam. Eu estava só seguindo o fluxo, sabe? Seguindo a boiada. Quando eu comecei a estudar o CrossFit, eu falei, caraca, mano, é isso que faz sentido. Treinar um ser humano é para isso aqui. Eu treinava todo mundo para dar o resultado que o aluno queria, que normalmente é estético. Né? 100% dos meus alunos treinavam por isso. Talvez um ou outro ali mais velho era por saúde, mas no fim todo mundo queria ficar mais satisfeito com o próprio corpo ali. E aí eu descobri, olha que legal, eu posso treinar as pessoas para dar capacidade para elas fazerem o que elas quiserem da vida dela e dar autonomia, dar independência que todo mundo quer. Às vezes o cara não preocupa com isso agora. Mas ele vai precisar, né? Chegar no final da vida, ele tem que dar conta de agachar, mano. Senão alguém vai ter que limpar a bunda dele e ninguém quer isso. Morar num lugar que você precisa de ajuda para fazer as coisas básicas da vida. Então, assim, eu descobri que, porra, o que eu tenho, todo mundo precisa, mesmo que a pessoa não saiba, e eu posso dar o resultado que ela quer sem preocupar com isso. E aí eu comecei a aplicar o CrossFit aqui com os meus alunos, mesmo sem chamar de CrossFit, só aplicando o método. E aí, meu irmão, eu comecei ao invés de dar aula para uma pessoa, eu dava aula para 3. E eu comecei a dar muito resultado para muita gente em Goiânia. Por isso que eu tive 200 alunos para começar. Porque eu não era um aventureiro, eu já era assim, muita gente me conhecia o meu trabalho, conhecia o resultado que eu dava para os meus alunos. Então, assim, quando eu abri um negócio daquele tamanho, eu acho que foi muito por isso que eu tive aquele nível de sucesso inicial. Mas aí, beleza, eu fiz o que eu fiz, dia 15 de abril, primeira aula. Eu dava todas as aulas, eu estava em todas as aulas e eu tinha uma equipe grande. Que a gente tava Desde aquela época você já tinha uma equipe grande, já. Você já tinha recrutado uma galera. Eu já tinha aí todo mundo que dava aula de cycling comigo, velho. Porque, tipo assim, eu tinha 11 aulas, eu já comecei com, acho que 10 aulas por dia, uma coisa assim. A agenda que eu funciono hoje é praticamente a mesma que eu funcionava 10 anos atrás. A única coisa que eu fiz foi acrescentar uma aula às 6 horas da manhã, que é praticamente minha aula mais cheia, porque a gente começou às 7, por muitos anos a primeira aula era às 7. Então, eu estava em todas as aulas e eu tinha um cara, o Pedro Bentes, que hoje está na Austrália, ele já estava comigo há mais tempo, porque essa galera do Cycling Indoor, eles estavam aprendendo junto comigo a dar aula de CrossFit. Mas o Pedro, ele já veio sem
sem muita experiência de outras coisas, e ele já estava comigo nessas aulas, me ajudando. Então, ele já começava a puxar algumas aulas ali, eu puxava mais a manhã inteira, e ele ficava mais responsável pela tarde, eu voltava à noite. E a primeira semana, Rafa, a gente fez fundamentos. Eita, que Tipo legal. assim, todo mundo, a gente tem um programa de fundamentos aqui na Punk até hoje, que eu tenho o maior orgulho dele, que é uma parada que, assim, eu acredito na iniciação ao CrossFit de maneira ideal, do jeito que a gente faz aqui, né? Obviamente, por isso que eu aplico, que é o jeito que eu acredito. Então, só que na primeira semana estava todo mundo, 100% das pessoas, iniciando no CrossFit. Então, a gente fez a semana fundamental para todo mundo. Então, as aulas eram as aulas que praticamente até hoje eu dou aqui nos fundamentos, treino muito simples, que eu não tinha nada de ergômetro, eu tinha corda de pular, e então a gente pulava corda, corria, kettlebell, essas coisas. Mano, sabe o que você ia chorar de rir? Sexta-feira da primeira semana, a primeira aula de snatch. Nó. Mano, eu não sabia fazer um snatch direito, eu tinha vergonha do meu próprio movimento, eu tava tentando aprender, quanto mais ensinar um snatch, velho. Tinha uma menina da nossa equipe, Lorena, trabalhava com o João, que o João era do LPO. Então ela já tinha a manha de fazer os snatch, ela sabia fazer os snatch e teoricamente também sabia ensinar. Na quinta-feira que antecedeu essa aula, nossa equipe ficou na academia até 11 horas da noite, velho. Depois que acabou, 11, meia-noite, tentando, velho. E eu assim, não, pelo amor de Deus, eu tinha que dar aula às 7 horas, eu pedindo para ela, vem comigo, por favor. Para dar minha primeira aula de snatch. Então... Caraca, E como que foi legal. essa aula de snatch aí? Saiu, rolou? Ah, pô, mano, eu nem lembro, mas rolou, velho, com certeza. Tipo, Eu queria muito ver essa aula. Mas estava muito melhor do que os alunos que nunca tinha feito na vida, né? Com certeza. Alguma coisa a gente podia ensinar ali para eles. E, Ricardinho, já nessa época, a Punk já contava com os equipamentos. Você meio que já tinha nada. Nada, tipo, foi com PVC essa aula. Porque o Juliano de Inspiração me arrumou umas barras da China horrorosa. As barras nem cabem num rack normal, elas eram as barras. Ela tinha rolamento, mas ela era mais curta. E umas anilhas também, que todas quebraram. Eu comprei umas coisas da China de anilha e barra ali que eu tinha, que esse Juliano conseguiu fazer chegar. Eu tinha um kit de dumbbell, e aí acho que eu tinha comprado mais alguns dumbbells sextavados, porque em fevereiro tinha tido uma feira aqui em Goiânia, que eu comprei uns kettlebell também da Fitness Brasil, tudo com dinheiro que eu me endividei lá com o meu tio. Então a gente tinha material assim, zero comparado com o que a gente tem hoje. Mas o que a gente tinha eram algumas barras e anilhas, kettlebell, caixa, bola e corda de pular. E um rig montado no meio da Punk, assim, entre as quatro. No meio, né? Hoje. Eu lembro da foto que você postou. Assim, o piso preto que a gente tinha, irmão, era... Eu não lembro agora, não dava 200 metros quadrados. A gente tinha, entre aquelas 4 pilastras ali, o piso era só ali no meio. Aí ele passava 1,5 metro para cada lado, eu acho, da pilastra, que era o prazo do cara, tipo assim, foi pensado para ele tirar a barra do rack, conseguir dar um passo para trás e continuar agachando em cima do piso preto. Todo o resto era cimento queimado na academia. Caraca. Olha só. Então, assim, é totalmente diferente de hoje, sim, totalmente. E, Ricardinho, nessa época aí, quantas pessoas você dava aula? Loucura. Tinha check-in nessa época? Eu já acho que nem tinha, né? Porque os aplicativos foram começar depois. Para fazer check-in, não tinha... E assim, olha que interessante. Desde o dia 1 da Punk, eu vendo o plano todos os dias. Eu nunca vendi um plano 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. E muitas pessoas nesse começo, eu tenho muito orgulho de ter comprado essa briga lá atrás, 10 anos atrás. Porque muita gente virava para mim e falava assim, mas eu só quero treinar 2 vezes na semana. E eu falava pro cara assim, mas tudo bem, você pode vir só 2 vezes na semana. Deixa eu te falar um negócio, se você for fazer uma aula comigo no mês, você vai cobrar o que eu tô te pedindo aqui. Na verdade, eu não cobrava tanto assim de personal, não era uma aula, mas era tipo 2, 3, sei lá, 4 aulas comigo no mês, ele pagaria mais caro do que eu estava cobrando dele. Sim. Então, assim, eu ancorava, você pode vir uma vez na semana, não tem problema não, vai sair mais barato que você fosse fazer uma aula. E eu usava assim, eu tô aqui, eu tô te dando aula, você vai vir treinar comigo.
Então, eu não tinha como controlar. Essa foi a principal razão de eu não ter feito um plano 2, 3 vezes na semana, mas eu não gostava de... Eu gosto de simplicidade. Então, eu não queria ficar explicando, eu tenho um plano assim, assim, assado. Não, é esse plano que eu tenho aqui. Mas eu vou treinar 2, 3 vezes, não tem problema não, é o mesmo valor. Top. Muita gente pagava esse valor e treinava em outros lugares e vinha aqui fazer 2 aulas na semana. E eu usava isso, era o que eu achava ideal? Não, mas é a única forma de eu, quem sabe, mostrar para essa pessoa que ela pode ficar só aqui, enfim. É o valor atrás do seu serviço, né? Perfeito. Exatamente. E quanto tempo demorou, assim, para você conseguir trazer todos os materiais que você queria ter desde o começo? Aí assim, né? Deixar a punk do jeitinho assim que você queria inicialmente, né? Então, olha só, o que rolou? Eita. É que eu queria continuar falando de uma outra coisa, que você perguntou quantos alunos eu dava aula. Eu já Não, dava pode falar. para umas 20 pessoas nessa época. E, mano, eu vou falar, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi assim, ó. Eu era muito preocupado com a técnica. Muito, maluco. E se eu tiver algum superpoder, é isso aqui que o Papai do Céu me deu, ó, velho, meu olho. Eu consigo ver tudo, mano. Tudo de movimento humano. Eu sou, assim, fanático, obcecado, eu consigo ver a diferença mínima no detalhe. Então, eu sempre tive esse olho, eu treinei muito, eu era muito chato, a gente treinava, tem 10 anos que a gente se reúne toda semana na Punk. A gente nunca deixou, vez ou outra a gente desmarca, feriado, sei lá, essas coisas, mas via de regra a gente tem uma reunião na semana, sempre teve. E a gente sempre focou na técnica, em estudar e como que ensina esses movimentos, porque a gente tava aprendendo junto e eu tinha muito medo de machucar as pessoas, velho. Uhum. Porque eu tava lidando com movimentos ali que eu não sabia tanto, e você, se o cara estiver fazendo aquele movimento mal feito, colocando carga, isso vai dar ruim repetidas vezes. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com a técnica. Só que você me perguntou quantas pessoas você dava aula. Eu dava aula para um grupo muito grande, muito acima da minha experiência. Não indico isso para as pessoas, mas era a minha realidade. Eu resolvi abrir um negócio daquele tamanho e era o que eu tinha. Eu tinha muita gente sob o meu comando, muita preocupação, e aí eu queria melhorar as pessoas, eu queria melhorar tudo, de todos os movimentos, todo dia, em todo mundo. Então eu era um cara estressado, eu era um cara bravo, ríspido, grosseiro às vezes, saca? Sem perceber. A minha intenção era boa. Era boa. Mas, e assim, só que eu não me comportava de um jeito que, sei lá, não é muito longe do que eu faço hoje. E aí eu só fui entender isso lá na frente, 2 anos depois, quando você já deve ter me ouvido falar disso, quando eu fui estudar a primeira vez sobre gestão, e aí o cara me falou que o nosso negócio era de relacionamento. A base do nosso negócio era comunidade, e eu aprendi uma metáfora lá que fala sobre a conta corrente emocional. E aí eu percebi que as minhas atitudes, primeiro, cara, eu saí desse curso com uma coisa na minha cabeça, eu preciso mudar. Não é falar nada para ninguém, meus professores, não, eu preciso ser um cara melhor. E aí eu foquei só nisso, em mudar o meu jeito ali, minha, sei lá, rispidez, meu jeito intimidador de falar com as pessoas, e isso foi bem até rápido, assim, eu consegui fazer uma mudança boa. Na verdade, controlar um pouco a minha natureza, né? Porque a gente não muda, é da minha natureza ser desse jeito, só que profissionalmente ali eu consegui me conter bastante. Pô, isso foi crucial para a gente continuar existindo e para eu ter um nível de sucesso, porque 200 alunos não pagam as contas do box, nem 300, nem 400. Mas daí para cima se paga e o negócio consegue se manter, né? Então, se eu não tivesse tido essa evolução, eu não estaria existindo até hoje, porque eu tenho certeza que eu estaria fazendo mais retirada, tipo, né, impedindo que mais pessoas pudessem ter naquele ambiente ali uma vontade de voltar, e aí sim eu poder melhorar o movimento delas, né? Então esse foi um aprendizado muito grande que tem a ver com tanto de gente que eu dava aula ao mesmo tempo, assim, sabe? Uhum. E com certeza tudo isso, né, essa sua mudança, né, fez uma mudança positiva ali pro ambiente, né? E eu tenho certeza que tudo começou a florescer depois dessas... Aí em números, mano. Eu saí de menos de 300 alunos. Quando eu fiz esse curso, eu já tinha quase 2 anos de boxe.
eu tinha menos de 300. Imagina, se eu abrir com 200, 2 anos depois eu ainda não bati 300, na minha cabeça eu estava amassando barro. E aquilo não era suficiente para sustentar o negócio, porque as contas dali para cima só aumentavam. Então, essa mudança me fez chegar 2, 3 anos depois em quase 600 alunos. Então, eu praticamente dobrei o tamanho do meu negócio, focando em construir minha comunidade. E aí isso tem muito a ver com uma mudança pessoal, de entendimento, né, de fazer mais depósito com as pessoas e evitar fazer retiradas, entender o que é isso dentro do cenário do unbox. E eu sendo exemplo dos meus treinadores, mas também, depois de eu ter mudado e ter conseguido dar um bom exemplo, ter ferramenta para mostrar para o cara, ó, esse tipo de atitude não cabe, isso aqui cabe, enfim. Então, isso me ajudou muito a, na verdade, continuar existindo, velho. E isso é muito legal, Ricardinho. Você falou sobre essa mudança que partiu de você, né? Mas não é só você que está à frente das aulas. Então, a equipe também tem uma grande parte disso. Qual que é a forma, as ferramentas que você faz desde o início, né? E continua fazendo agora para manter a sua equipe engajada e sempre muito bem próxima aí da metodologia para continuar oferecendo esse serviço de excelência aí na Punk? Pô, cara, assim, primeiro de tudo foi esse lance do exemplo, né? Eu não acho que a gente... não existe... Não é uma forma de ensinar alguém. É a única forma de você ensinar alguém é pelo exemplo. Então, não adianta nada eu querer... Eu tentava falar para minha galera sobre atendimento, mas o exemplo que eu dava era péssimo, então as minhas palavras elas não valiam de nada. Então, ser o exemplo foi e é a principal coisa, né? Então, hoje eu já não estou tão mais na aula, eu não posso mais ser talvez aquele exemplo, mas o que a gente faz? A gente tem uma rotina de desenvolvimento que a gente nunca deixou de ter. Então, aquele mínimo ali de estar engajado, buscando se desenvolver, aquilo mantém, né? Mas eu acho que, Rafa, o que foi a grande sacada mesmo foi você entender qual tipo de pessoa que você quer para trabalhar comigo. O que eu fiz foi entender qual tipo de pessoa que eu queria para trabalhar comigo, valores fundamentais ali de caráter que a gente quer. Que o técnico, mano, você ensina para qualquer pessoa. Olhar movimento, o que é importante naquilo e naquilo outro, você aprende. Agora, lidar com gente, às vezes até aprende, mas eu não tenho tempo, é difícil nesse contexto a gente dedicar tanto tempo e energia para melhorar os relacionamentos humanos ali, né? Porque isso vem da pessoa, né? Como veio de você ao buscar um... Então, assim, eu acho que entender o tipo de caráter, o tipo de valor que você quer dentro da equipe. E aí a gente passou por uma reformulação gigantesca depois que eu tive clareza disso. E aí não é nem que eu mandei a galera embora, mas é porque a gente começou a viver e reforçar aqueles valores e aquilo, as pessoas que não casam com aquilo ali, elas vão espirrando. E aí eu acho que esse é o segredo, porque aí depois que eu tive essa galera, mano, que eu comecei a ter, assim, o olho para contratar essas pessoas, aí as pessoas, por esse tipo de gente, vai querer se desenvolver, vai manter engajada, ama o que faz, aí as coisas fluem um pouco melhor, né? Então, ter clareza, uma rotina de desenvolvimento, ser o exemplo, e acho que é por aí que a gente faz, o que a gente faz para... E feedback, mano. Cultura de feedback, porque isso é o que me ajudou a evoluir como treinador e é o que a gente faz aqui dentro, saca? A gente tem essa cultura e não é eu que posso dar feedback para as pessoas, não, velho. Vocês podem me dar um feedback, meu aluno pode dar um feedback para mim, é só a gente estar aberto a ouvir. Exato. Né? Então, muito importante. E esse é um dos valores que a gente tem, é a humildade, né? Humildade é você tem alguns aspectos, mas aqui, basicamente, você tem que ter humildade para aprender a ouvir um feedback, por exemplo. E não querer ser a estrela do time, querer, né, o sucesso do time, não o seu sucesso. Então, são coisas que a gente vai vendo ali nos pequenos detalhes, às vezes até quando não está em destaque, sabe? Quando vem um treinador para cá, na hora da aula dele, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Mas e aí, depois, entre as aulas, né? Você vai almoçar com o cara, você vê o jeito que ele trata as pessoas ali. É isso que eu tento ver
para escolher a pessoa certa, porque aí eu sei que esse desenvolvimento ele vai acontecer ali naturalmente, porque o cara tem o caráter que a gente gostaria, né? É uma boa pessoa, né? Yes, é isso aí. Bom. Vocês perguntaram uma parada e eu fugi da resposta. Vocês querem que eu volte lá? Como que eu fiz para ter a punk de novo do jeito que tá? Claro, manda aí. Quanto tempo demorou também, né? Que, assim, lembra que eu falei que a Receita Federal tomou minha carga, né? Sim. A gente pagou um advogado para rastrear, para ficar de olho, para ver quando que essa carga ia para leilão. Porque quando deu perdimento, a Receita Federal confiscou minha carga. Isso vai para leilão. E existe pessoas que trabalham com isso que sabem, né, quando é que vai para leilão. E aí, velho, a Punk pagava um advogado e meu sócio ficou sabendo quando é que essa carga ia para leilão, mas não me falou nada. Como que eu fiquei sabendo disso? Eu tava lá no Guarujá, num torneio que rolou lá do Joel, que foi muito da hora, das antigas. Eu tava nesse torneio, Ricardinho, eu tava. Muito na das praia, antigas, né? na praia, muito massa. A gente levou um time, aquilo, pô, aquela foi a primeira competição de CrossFit, aquilo me. Caraca, velho, esse lado esportivo eu hoje não tem essa veia tão pulsante em mim, mas aquilo foi algo que eu pedia para Deus, mano. Depois a gente entra nessa esfera. Mas eu tava lá em Guarujá, recebi uma ligação desse amigo meu que tinha uma loja de equipamentos que nasceu para atender a Punk. Ele ligou para mim e falou assim, cara, tem um maluco aqui, um despachante me oferecendo um container de equipamento de CrossFit. Será que não é o seu, não? Ele me deu o número do lote, irmão, e eu entrei na internet. Eu comecei a ler as coisas, eu tinha certeza que era o meu container pela quantidade, que tinha os itens exatamente na quantidade que eu tinha comprado, né? E aí, velho, chegou numa parte lá que tinha até o meu nome, velho, Punk CrossFit. Porque a gente fez umas proteções para a parede do tatame que a gente tinha lá em cima, que tinha até a nossa logo antiga, que nem a logo que a gente usa, é a primeira logo que a gente construiu, que a gente nem chegou a usar ela, eu mudei porque eu confiei no meu gut feeling aqui, que aquilo não estava legal, e eu falei, mano, preciso mudar. E foi a primeira briga que eu comprei com meu sócio, porque ele não queria mudar. Eu falei, não, mano, essa logo tá horrorosa. Não falo o que eu acredito sobre CrossFit, acabei mudando a logo. Mas, enfim, tinha Punk, eu descobri que era o meu lote que estava sendo leiloado na Receita Federal. E aí eu liguei pro advogado, eu achei uns e-mails que eu tinha trocado, que eu estava incluído lá no comecinho, liguei para esse advogado e falei, cara, mas eu descobri que a carga tá indo para leilão e você não falou nada e tal. Não, tá aqui o e-mail que eu mandei pro seu sócio aqui. E aí, cara, nesse momento, meu chão caiu, mano. Porque eu descobri que o cara tava me passando a perna, maluco. Ele tava tentando vender a carga por fora. A carga não era dele, mano. A carga era muito mais minha, inclusive, do que dele. Mas, no mínimo, ela era nossa, da academia. E o cara tava indo atrás para comprar a carga sozinho. Aí, passou pela minha cabeça ir lá e brigar e não sei o que lá, mas eu fui tomar um banho, que é o que eu faço quando eu preciso pensar. Eu fui lá tomar um banho. E aí, velho, eu tinha um cara há pouco tempo que eu tinha conhecido há poucos tempos atrás, meses talvez, e o cara tinha falado, oh, sabe aquele aluno que quer virar seu sócio, que ele sempre dá uma deixa, ele fala, oh, se um dia estiver precisando, aquela coisa, né? Uhum. Esse cara tinha dado essa deixa para mim, e aí eu fiz uma reunião com esse cara, fiz dezenas de reunião com esse cara, e a gente acabou chegando no consenso que ele virou para mim e falou assim, ó, eu vou comprar essa carga com a condição de ser seu sócio. E aí eu virei pro meu sócio antigo e falei, eu não falei nada da carga, eu fui muito sagaz, porque eu não comentei com ele que eu sabia nada da carga. Eu só falei para ele assim, ó, a nossa sociedade acabou. Ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua, ou a gente fecha esse negócio aqui, mas eu não sou mais seu sócio. Isso foi só isso que eu falei para ele. E a gente foi lá e arrematou a carga sem ele saber, mano. A gente foi lá no leilão da Receita Federal, arrematamos a carga, e foi assim que a gente fez a Punk virar o que ela virou, saca? Então isso foi com, cara, se não me falha a memória, mais ou menos 1 ano de boxe, saca? Uhum. A gente fez a transição de sociedade, aí acabou que esse cara que arrematou a carga comprou a parte do meu sócio, comprou os equipamentos, a Punk pagou os equipamentos para ele,
e aí a gente teve tudo aquilo que a gente comprou. Aí virou a Disneylândia, né, velho? Top. E, nossa, e virou a Disneylândia numa época que ninguém tinha nada, praticamente, né? Nada. A gente E é tinha isso que é o mais legal. 15 remos. Com as barras que eu já tinha e mais aquelas, eu tinha mais de 60 barras. Eu nunca, Caraca. Hugo, até hoje eu não faço check-in na Punk. Faz, mas assim, não é uma coisa que eu preciso fazer, sabe? Eu não tenho Aham. dá mais gente Tem que espaço e equipamento, né? tem espaço, tem equipamento, e eu, como aluno, não gosto. Eu não gostaria de ficar travado numa aula, saca? Sim. Então, eu nunca quis colocar algo para os meus alunos que eu não gostasse, né? Trato o negócio aqui como consumidor mesmo. Então, não é uma coisa que eu piro muito. Eu sei que hoje, se eu fosse começar de novo, com tudo que Uhum. existe, eu já teria feito diferente, até pela logística, pela Sim. organização da aula e tal. Mas aqui a gente tem um espaço que é muito abençoado e eu tenho essa possibilidade. Então foi assim, mano, que a gente virou a chave, Caraca. virou uma nova Que estrutura. demais, hein? É roteiro de filme isso aí, por favor. História, isso é um livro, isso é um Isso, livro, mano. né? Dá super um livro. Quem sabe, hein? Sim, vou escrever um dia. É isso aí. Ricardinho, você falou algumas coisas aí que eu achei muito importante. Mas eu acho que essas coisas que você falou entra bastante disso, dentro disso que eu vou te perguntar agora, né? Quais para vocês são os principais elementos, né, para criar uma cultura forte dentro do boxe? Hum, Você falou de demonstrar pelo exemplo, né? Que aquilo que você fazia, que você procurou o curso e que você viu que prestar atenção nos valores era uma coisa que ia influenciar diretamente na cultura dentro do seu box, que ia fazer com que você tivesse mais alunos também. Você acha que tem mais alguma coisa importante dentro disso? eu acho que você entender quem que é o seu cliente ideal, assim. Eu trato. São meus alunos, sim, eu sou professor, eles são meus alunos, mas a partir do momento que um aluno ele está te pagando, ele não é seu amigo, ele é seu cliente. Então, eu tratar o cliente com devido respeito e tratar todo mundo igual. Uma coisa que fez a gente melhorar a nossa cultura, teve uma situação muito pontual e importante para a gente fazer uma mudança drástica e aí consolidar uma cultura que é a que a gente tem, que eu tenho muito orgulho dela. Mas ela estava um pouco quebrada, saca? No começo, porque é um caminho meio fácil de você seguir quando você está começando. Eu comecei. Aí tem uns alunos que se motivam mais, os caras mais jovens ali, o cara começa a querer treinar mais, mais, mais. A gente começou a criar uma turma de performance. Uhum. E aí, essa turma de performance, ela não recebia bem o outro cara. E eu criei meio que duas comunidades. Eu criei uma cultura de ego. Aquele cara ali se sente melhor do que esse. E aí, o que aconteceu? Eu criei panelinhas sem querer dentro do box, pela lógica o fluxo natural das coisas, eu fui seguindo ali sem tanto pensamento crítico. Quando eu vi, o problema já estava criado. E aí eu lembro de ter uma conversa com uma professora de outro box, que ela saiu desse box e eu quis tentar trazer ela para o meu. Só que ela ia para os Estados Unidos, acabou não dando certo. Mas ela me deu um feedback de alunos que vinham para Punk e que não curtiam e que iam para essa academia que ela trabalhava. E Aham. foi a primeira vez que eu escutei um feedback de alguém que foi e não gostou, porque esses caras, ele não falava para mim. Esses caras só Isso que é saíam. pior, fala pro Sim. próximo, né? E é o natural. Quando o cara não se importa e ele não gosta do seu serviço, ele só vai falar mal, ele não vai falar para você. Então, sempre, velho, qualquer vez que alguém for te dar algum feedback sobre o seu negócio, se você ficar se defendendo, você é um burro. Porque o que você tem que fazer é agradecer, irmão. Esse cara tá te falando que ele se importa com você e com o seu negócio. Porque senão ele não te falava nada. Ele só pegava as coisas dele e vazava. Então, eu tive uma oportunidade de ouvir coisas que não é, óbvio que não é legal de ouvir, mas foi muito importante, que era justamente essa história assim. O que eu lembro dessa fala foi que a gente tinha panelinha que as pessoas não se sentiam bem-vindas aqui dentro. Algumas pessoas, né?
E aí isso foi meio que a gota d'água para eu querer fazer uma mudança mais brusca. Cheguei num sábado lá, e aí eu tive a certeza. Sabe quando você vai dar uma aula? Eu nunca estava sábado aqui, porque eu já comecei a trabalhar com a CrossFit já quase de cara, assim, né? Antes de fazer um ano, eu já estava dando curso nos finais de semana. Então eu já comecei a não ficar aqui dentro da Punk nos finais de semana. Num dos sábados que eu estava aqui, fui treinar. Sabe, você manda a galera fazer polichinelo, aí os atletas que eles se achavam bons demais para fazer esse tipo de coisa, para aquecer com a turma, saca? E aí aqueles caras conversando, desrespeitando o professor ali, aquelas carinhas, aqueles bicos, aquelas coisas. Aí eu falei, mano, fui lá no domingo, velho, e arranquei o quadro do performance. Mudei a programação inteira e falei assim, agora tem uma aula. E aí isso, sei lá quantos anos que tem isso, mano. Tem muitos anos que eu fiz isso. E eu comprei uma briga com a galera, teve uma galera que deixou de ser aluna aqui por um tempo, muita gente voltou, mas no fim das contas, depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer uma aula para todo mundo, com as devidas adaptações e tal, mas me desafiar a dar uma aula boa para quem já tem, sei lá, um nível muito bom. E para quem tá começando, aí que o negócio começou, mano. Porque esse é o desafio que eu acho, saca? E esse é o CrossFit massa, assim, que eu abri um negócio foi por isso. Porque aí os caras bons, eles são os exemplos, eles são os líderes dentro da comunidade, saca? E isso cria uma cultura massa, que é a pergunta que você me fez. Então, quando você tem a dona Ana Lúcia, minha mãe, fazendo aula, junto com a Lulu, que às vezes treinava nesse horário, a Grimon, que é um puta de um atleta mais coroa, master, mas que treina muito bem, e a galera tá fazendo o mesmo treino, e a gente se desafiando a dar uma boa experiência para os dois, e você tem êxito nisso, cara, aí eu tenho um negócio que eu sou muito feliz por isso, assim, que todo mundo é bem-vindo, é respeitado aqui dentro, se sentem parte da parada, saca? E não tem um grupo de pessoas que é favorecido. Então, eu identifiquei que o meu cliente ideal é o cara que está disposto a cuidar da saúde dele, mas está disposto a viver em comunidade. E esse é o ponto, saca? Porque aí eu não tomo decisão em prol do cara que quer fazer as coisas dele, no tempo dele, que quer... Eu quero esse cara aqui dentro, eu quero todo mundo, velho. Minha missão é fazer as pessoas mais felizes. Então, através do CrossFit, eu sei que é uma forma dela ser mais feliz, eu tenho certeza disso. Então, eu quero todo mundo aqui dentro, independente, mas eu não vou tomar decisão baseado para aquele cara que não está disposto a viver em comunidade, sacou? Sim, então, eu acho que isso é muito importante, criar um ambiente onde todo mundo seja bem-vindo e acolhido por todos, né? Não só pela sua equipe. Isso tem muito a ver com você identificar qual que é essa persona, né? Top. Muito legal. E fala pra mim, tem 4 filhos, um negócio com mais de... Quantos alunos vocês têm? Mais de 500 alunos. Hoje a gente tem 1.000 alunos, em torno de 1.000 alunos, porque a gente tem 3 unidades, né? Sim. A gente tem a Punk aqui do Marista, que é essa, e aí a gente, na pandemia, alguns meses antes da pandemia, a gente abriu o Eldorado, e durante a pandemia a gente assumiu um outro box, fizemos a Punk Jardim Goiás, que tá assim, mano, um espetáculo muito top. E então, ao todo, a gente tem aí bem próximo de 1.000 alunos. 1.000 alunos, 4 filhos, seminários da CrossFit no Brasil. CrossFit do Brasil. Podcast com a gente. Como você faz para conseguir equilibrar tudo isso? Tenho certeza que tem muita gente que pensa assim, que tem muita coisa e às vezes escutando alguém que realmente tem muita coisa, dá para dar uma, nossa, verdade, ele consegue, eu consigo também. É para inspirar isso, né? Para inspirar, com certeza. Realmente muita coisa, muita coisa. Então, por exemplo, eu fui muito claro com o meu sócio, porque eu falei de um segundo sócio que comprou a parte do primeiro. Mas eu tive um terceiro sócio que comprou a parte do segundo. E aí isso é uma outra história, outra novela, que a gente pode deixar para lá. A gente deixa para o próximo episódio. Eu fui muito claro com ele desde o começo
que eu tinha essa missão com a CrossFit. Porque hoje, vocês estão falando aí do Brasil, mas é até um pouquinho além, porque eu sou Regional Manager da CrossFit na América Latina. Então, eu tenho um time, a TF a Marta lá da América do Sul, né? América Central até também, o mexicano e todos os outros países da América do Sul, mais o Brasil, eles estão sob a minha responsabilidade. E o nosso time aqui do Brasil, né? Então, o Carol Pasquale, o Sérgio, o Décio e eu estamos aqui para tentar atender os afiliados. E esse era um projeto que, cara, eu nunca falei não para a CrossFit. É uma honra poder fazer isso, então eu estava com isso na mão já e eu fui muito claro com o meu sócio em relação à expectativa, porque não adianta você achar que eu vou estar aqui dando 100% da minha energia na punk. Você vai entrar comigo, você vai saber que a minha energia é dividida entre entre todas essas Funções, áreas, né? Assim, ter isso com essa relação franca, aberta, de colocar claro ali, para ele não ter uma expectativa diferente daquilo que eu posso entregar, foi muito importante para eu ter paz também, porque hoje a minha contribuição na operação da Punk, ela é bem menor do que já foi. Eu não estou 100% fora, eu tenho a minha contribuição ali como líder e como líder dos professores, visionário, criador de oportunidade para a Punk ali. Uhum. É uma parada que eu amo e que eu quero fazer o resto da vida, mas eu tenho uma energia limitada para dedicar ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe? De você ter clareza quais são suas prioridades e o que é. Tem uma regra, uma lei de Pareto, The Pareto Rule. Vocês sabem dessa? Não. Não pelo nome, mas é assim, ó. 20% das suas ações vão te dar 80% dos seus resultados. Então, entender isso, assim, saca? O que é exatamente o principal, o mais importante, aquilo que só eu posso fazer? Porque o que não precisa ser eu delego. Boa. Delego e deixo as pessoas fazerem, não fico lá intrometendo. Você tem que acompanhar, você tem que, né, tá junto, ajudar, se não estiver acontecendo do jeito que você gostaria, dar o seu feedback e tal, mas você tem que delegar. Então, só tem um tanto de coisa que é possível fazer. Então, a gente tem que aprender a delegar aquilo que você não é bom em fazer, ou aquilo que você não quer fazer. Tem coisa que a gente não pode delegar, mas a maioria das coisas, ou aquilo que eu, né, não precisa ser eu, aquilo que eu posso delegar, eu tento achar boas pessoas, colocar pessoas boas nos lugares certos, para que elas me ajudem a cumprir todas essas tarefas. Eu acho que isso é muito importante para você conseguir fazer tudo. E, mano, um dia de cada vez. É isso que eu penso. Viver um dia de cada vez, porque às vezes me dá desespero mesmo quando eu penso no tanto de coisa e as frustrações, eu não conseguir executar aquilo que eu gostaria, não de fazer a coisa do jeito que eu gostaria, aí eu tento pensar, me organizar, o que é a minha prioridade para o dia, sabe? Então, assim, eu tenho uma prioridade eu tenho uma meta para daqui 10 anos, para daqui 3, para daqui 1 ano, a prioridade para o trimestre, mas eu tenho a minha lista de assuntos a resolver, que tem que estar linkado com o que eu quero para os próximos 3 meses, que está linkado com o que eu quero lá para daqui 1 ano, que por sua vez está linkado com a minha visão macro ali. Mas no fim das contas eu tenho que saber assim, vamos vencer esse dia aqui, esse dia de hoje. Então colocar prioridades, né? Sim. Acho que é por aí. Top. Olha, essa lista aí, ó, uma lista boa para você que está escutando aí, já anota, né? Aprenda a delegar funções, aprenda a ter um pouco de paciência com você mesmo, porque não dá para abraçar o mundo, né? Sem ansiedade. Um dia de cada vez. Só vive, né? Só para me manter são, ou parcialmente são, vamos dizer assim. É isso. Ricardinho, muito bom. Nossa, a gente ficou muito feliz aqui com o papo que a gente teve com você, viu? Foi realmente uma história aí incrível. E tenho certeza que muita gente não conhecia essa sua história, né? Sabe, nossa, o Ricardinho, o cara da CrossFit, mas às vezes não faz nem ideia de como você chegou até aí, ou passou até aí, todos os perrengues que você dividiu aqui com a gente. Então, é muito legal mesmo saber que tem uma pessoa que passou por tudo isso, está por trás de tomar conta de uma comunidade tão grande como a nossa, do CrossFit. Então, muito legal. Obrigado. A gente falou de algumas coisas, tem muito mais para a gente conversar aí, mas fica para uma próxima então, né? Com certeza. Não, vai ter próximas, né? Se você conseguir arrumar um tempinho pra gente. Vai arrumar.
É isso aí. Legal, galera. Obrigado aí, uma honra poder compartilhar aí um pouquinho da minha história. Espero que isso possa trazer algum valor aí para quem está ouvindo. E obrigado. Com certeza. Muito obrigado, irmão, pela presença, pelo bate-papo e por ensinar tanto aí com atitudes, né? Com atitudes e vivência. Isso é muito importante. A gente vive para aprender, né? Muito obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. CF Mock Talks, então, iniciando uma nova era, firme e forte, com o episódio 30 no ar agora, com o Ricardinho Prudente. Então, espero que todos vocês tenham gostado e tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera.